Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, hoje então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá na página 63 do caderninho de matemática, tá? Hoje é dia 29/6/2020. Então nós vamos estudar a atividade 3, descobrindo o que vem antes do zero, na página 63, ok? Então, atividade 3, descobrindo o que vem antes do zero. Bom, nós já estudamos um pouquinho sobre os números negativos, como eles aparecem no nosso dia a dia, certo? Então, hoje nós vamos continuar nesse estudo. Os números inteiros podem aparecer em tabelas de jogos, como nós já vimos, escala termométricas, extrato bancários, medições de altitude e profundidade, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos, mas também podem ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. Certo? Então hoje nós vamos lá, exercício 3.1. Ainda na página 63. Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Olha só, nós temos uma reta numérica, no centro nós temos o zero. Aqui é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Para cá do zero, quem vão ser? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Certo? Então, essa é a reta numérica. Nós conhecíamos daqui para cá. Na aula passada, nós já falamos desses números negativos. E aqui a gente volta a repetir. Certo? Perceba aqui, então, gente, que o zero está aqui. De um lado é mais 1, do outro é menos 1. Se a gente dobrar aqui no zero essa reta, o 1 vai cair sobre menos 1. Quer dizer que eles são simétricos. Assim como o mais 2 cai em cima do menos 2, o mais 3 cai em cima do menos 3, o mais 4 cai em cima do menos 4. Eles são simétricos, certo? Então, dessa forma, nós vamos colocar, então, que trata-se de números simétricos ou opostos, sendo as duas próximas correspondência. Por exemplo, mais 1 e o menos 1, mais 2 e o menos 2, mais 3 e o menos 3, e assim vai. Então, nós vamos escrever isso. Então, nós vamos por assim, a correspondência indicada trata dos números simétricos ou opostos, sendo as duas próximas correspondências. Então aqui, qual seria a próxima? Vou tentar fazer meu arquinho aqui, Menos 5 e mais 5. Menos 6 e mais 6, certo? Então, menos 6 e mais 6, já que foi menos 1, menos 2 com mais 2, menos 3 com mais 3, menos 4 com mais 4, menos 5 com mais 5, menos 6 com mais 6, certo? Complete a tabela indicando os números opostos ou simétricos em cada caso. Bom, se é o mais 8, quem é o oposto a ele, ou simétrico? Menos 8. Se tem o mais 10, às vezes o 10, quando ele não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, se ele é mais 10, quem é o simétrico? Menos 10. Se é menos 36, mais 36. Se é menos 48, mais 48. Se é 27, menos 27. Se é menos 58, mais 58, menos 124 e mais 200. Quando for mais, não preciso pôr sinal, tá? 3.3. Escreva os números em ordem crescente, certo? Esses números aqui em ordem crescente. Quanto maior negativo o número for, menor ele é. Pensa comigo, Se você dever R$2 para mim, ou se você me dever 10, para você, qual que é menor? Tua dívida de menos 10, ele vai ser menor para você, porque é dinheiro fora do bolso que você vai ter. Então, quanto maior negativo ele for, menor ele é, certo? Então, nós vamos colocar em ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior, tá? Então, ficou assim, pessoal, Menos 3.670 é o menor, em ordem crescente do menor para o maior, porque ele é o maior negativo. Menos 640, imagina você dever 3.670, né? Ele é o seu primeiro negativo aqui. Depois, menos 645 está mais próximo do zero, então ele é maior. Menos 257 é maior que menos 645. Menos 127 é maior que menos 257. Menos 94 é maior que menos 127. Porque você dever 94 é melhor do que você dever
127, porque isso aqui é dinheiro fora do bolso. Menos 78 é maior que menos 94. Zero. Aí vai normal, né? 6, 88, 150, 334, 532, 2057. Certo? Tudo bem? 3.4. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior ou menor do que o outro. Observe o subconjunto dos números inteiros abaixo, ó. Então, aqui tá que nem na reta numérica, ó. De menos 9 a 9. Localize os números na reta numérica. Os números inteiros fazem parte de um subconjunto compostos por números positivos e negativos. Então, pessoal, esse conjunto é o do conjunto dos números inteiros. Lembra que lá no sexto ano nós estudamos os números naturais? Quem são os naturais? Os positivos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele vai para o infinito positivo. Os números naturais, né? Conjunto dos números naturais. Nós estudamos lá no sexto ano. Ele envolvia só os positivos. Agora nós vamos estudar os números inteiros. Certo? Quem são os conjuntos dos números inteiros? Ó, perceba que os naturais estão aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai para o infinito. E o que entrou de novo no conjunto dos inteiros? Os negativos. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E vai para o infinito negativo aqui. Certo? Tudo bem? Então, ele pediu para a gente pôr na reta numérica. Então, o 0 vai no centro, ó. Para cá os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para cá os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e assim vai para o infinito. Certo? 3.5. Diego conferiu o estoque de celulares de sua loja no final do dia 20 e verificou que havia 40 aparelhos. No dia posterior, ele fez as seguintes transações: comprou 20 aparelhos, vendeu 40 celulares, vendeu 10 celulares, comprou 15 celulares, vendeu 11 celulares. Após toda essa transação, qual o número de celulares no estoque da loja de Diego? Explique. Ó, então vamos marcar as informações. Ó, no final do dia 20, certo? Havia 40 aparelhos. Ele comprou 20, vendeu 20, vendeu 10, comprou 15, vendeu 11. Então, nós vamos colocar. Ó. Ele tinha 40, certo? Ele comprou 20, comprou é positivo. Aí, ele vendeu 40. Vendeu 40 é negativo, saiu da loja. Ele vendeu 10, então ele vendeu 10, saiu da loja, é menos. Ele comprou 15 e ele vendeu 11, certo? Então, quanto que ele ficou no total? Bom, uma ideia para vocês podem ir fazendo um por um, tipo assim, ó, 40 mais 40, 60. 60 menos 40 vai dar 20. 20 menos 10 vai dar, 20 menos 10 vai dar 10. Mais 15, 10 mais 15, 25. 25 menos 11, ficou com 14 aparelho. 25 menos 11, 14. Certo? Essa é uma maneira. Outra maneira, como que é? É você somar todos os positivos, ó. Então, aqui eu só fui fazendo, ó. 40 mais 20, 60 menos 40, 20. 20 menos 10 vai dar 10. 10 mais 15, 25. 25 menos 11, ficou 14 positivo. Certo? Tudo bem? Agora, outra maneira é a gente somar os positivos, ó. E os negativos. 40 mais 20, soma aqui do lado, ó. Mais 15. Somamos todos os positivos, ó. Esse, mais 15. Vai dar 5, 40, 4, 6, 7. E somar os negativos. Então, esses são os positivos que ela tem. O que vendeu? Quanto que ela vendeu? Menos 40, né? A gente só vai colocar os negativos, mas vai somar. Nem vamos pôr sinal aqui. Mais 10 que ela vendeu e mais 11. Somamos isso daqui, ó. 11, 4, 5, 6. E aí a gente faz a diferença. 75 menos 61. Isso foi o que ela tinha, né? Isso é o que ela vendeu. Então, vai ficar 1 para chegar no 5, 4, 6 para chegar no 7, 1. Deu 14 da mesma forma. Então, a gente coloca aqui, tinha 75 e vendeu 61, ficando num total de 14.
certo? Então, ó, Diego tem em estoque 14 celulares, certo? Tudo bem? Bom, agora 3.6. No final do outono em São Paulo, a temperatura era de 20 graus Celsius. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura? Como você calculou essa variação? Então, se a temperatura era de 20 graus Celsius e com a entrada dentro da frente fria, a temperatura baixou 9 graus Celsius. Então, nós vamos tirar 9 graus Celsius. Peça emprestado aqui, 9 para chegar no 10 fica 1, né? 11 graus Celsius. Então, ó, a variação foi de 11 graus Celsius. 3.7. Luciano fez uma dívida de R$ 50 e outra de R$ 96, ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto está devendo? Como você indicaria esse valor? Então, ó, ele fez uma dívida de R$ 50, não precisa pôr o zero. Mais outra dívida de R$ 96. Certo? Isso é dívida, então nós vamos colocar negativo. Por que nós estamos colocando negativo? Porque uma dívida é uma coisa que eu estou devendo. Bom, lembra que na última aula eu falei que aqui nós vamos ter jogo de sinal? O jogo de sinal é assim, ó, jogo de sinais. Quando você tiver sinais iguais, sempre vai dar mais. Mais com mais vai dar mais e menos com menos vai dar mais. Quando você tiver sinais diferentes, menos com mais ou mais com menos, sempre vai dar menos. Então, aqui tem um jogo de sinal, ó, porque eu somei e aqui é mais com menos, sinais diferentes vai dar menos. Então, se eu devo 50 eu devo 96, nós vamos somar a nossa dívida, ó. Eu devo para fulano 50 e eu devo para cicrano 96. Eu devo num total, então, de 146. Isso daqui eu devo, então ele fica negativo. Certo? Tudo bem? Então, agora nós vamos responder. Ó, Luciana está devendo R$ 146. Tá vendo? Outra situação do nosso dia a dia. 3.8. O gerente do banco informou ao Eduardo que sua conta estava com saldo negativo de R$ 130. Ele fez um depósito e seu saldo agora é de R$ 64. Qual foi o valor depositado? Então, pessoal, ó, ele devia 130, certo? Né? Aí, mais 60, que é o que ele tem na conta agora. Para quanto vai isso? 130 mais 64. Vai dar 4, 9. Ele fez, então, um depósito de 194. Pagou 130 e ficou com 64 positivo na conta. Então, o valor depositado é de R$ 194. Pode fazer as contas sem os códigos, as vírgulas aqui, ó, dos décimos, tá? E colocar só na resposta, igual nós vamos colocar agora. Então, o valor depositado foi de R$ 194, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus Celsius ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus. Qual foi o registro da temperatura da madrugada? Ó, estava em 4 graus Celsius, certo? Aí houve uma queda de temperatura, então menos 6 graus Celsius. Como nós vamos fazer aqui, ó? Você vai pensar assim, ó, como se tivesse dinheiro. Toda vez que você tiver soma e subtração de fração, você pensa em dinheiro. Você tem R$ 4, você deve 6, você paga os 4 e fica devendo 2, certo? Então, ó, tinha 4, deve 6, ficou devendo 2. Então, qual foi o registro da temperatura da madrugada? O registro da madrugada foi de 2 graus Celsius. Então, ó, resposta, a temperatura na madrugada foi de menos 2 graus Celsius, certo? 3.10. Elabore um problema da imagem abaixo. Em seguida, troque seu caderno com o seu colega, né? Aqui, no caso, não vai ter como a gente trocar esse caderno, não é verdade? Tá? Mas vocês elaborem o problema aí, ó. Por exemplo, São Paulo, a temperatura mínima era no dia de 29/6/2009, 2020, aí, ó. A temperatura mínima era de 14 graus e a máxima de 27 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura? É uma pergunta, poderia ser feita assim.
No Rio de Janeiro, tal dia, a temperatura máxima era de 15 graus Celsius e a mínima era de 15 graus Celsius e a máxima de 30 graus Celsius. Qual a variação de temperatura? Tá? Vocês podem elaborar aí um probleminha, ok? Bom, hoje nós terminamos por aqui. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bye, bye. Tchau, tchau.